Revisão da vida toda e o julgamento da desaposentação. O que, afinal, o tema 503 tem a ver com o tema 1102 e as ADIs 2110 e 2111? Pessoal, para quem não sabe, um tempo atrás o STF julgou a desaposentação. Vamos supor que você, na ânsia de se aposentar rapidamente, tenha optado por uma regra que talvez você até soubesse que te pagaria menos, mas você queria aposentar logo para daí continuar trabalhando e continuar recebendo a aposentadoria, para aumentar os seus rendimentos. É um raciocínio até compreensível. Então, você pega um exemplo, a regra que te permitiria aposentar mais rápido, é a aposentadoria proporcional, por exemplo. E aí, você continua trabalhando, percebe que as suas contribuições continuam sendo recolhidas. Você fala, ué, peraí, eu sei que eu continuei trabalhando, mas eu já me aposentei. Então por que ainda estão recolhendo as minhas contribuições aqui, anos depois? Então eu quero que essas contribuições que foram recolhidas obrigatoriamente sejam computadas, sejam incluídas no cálculo do meu benefício. Eu quero uma desaposentação. Eu sei que eu me aposentei e foi difícil, mas eu consegui. Só que eu quero incluir todas essas contribuições dentro desse benefício, né? Então, a desaposentação seria, como o nome diz, né? Você está aposentado, você se desaposentaria para imediatamente passar a receber uma nova aposentadoria que inclua essas contribuições que ocorreram após deixa eu dar um exemplo mais claro aqui. Você trabalhou, se aposentou em 2017. Só que 2017, 2018, 2019, 2020, você continuou trabalhando, porque você precisava trabalhar, ou você gosta de trabalhar, ou sua patroa mandou você trabalhar, a esposa mandou o marido trabalhar, que o marido em casa só dá trabalho. Eu tô brincando, né, pessoal? Mas assim, você entendeu, você continuou trabalhando. Aí você vê lá no seu Olerite, continua sendo descontado contribuição previdenciária. Você fala, rapaz, mas como assim? Como assim? Né, eu já me aposentei. Por que ainda estão pegando meu dinheiro aqui? Por que o INSS ainda está pegando meu dinheiro em vez de me pagar? Aí você chega nesse raciocínio. Se estão pegando a minha contribuição, então eu quero que essa contribuição seja incluída. Ela se trata de uma revisão? Pessoal, teve gente que entendeu que era uma revisão e teve gente que entendeu que seria uma nova concessão de benefício. A natureza jurídica, eu acho que não seria tão importante você enquadrar, é revisão ou não é revisão. Acho que isso aí pro mérito da ação não influenciaria tanto, tá? E o que o STF julgou e o que pode ser trazido para revisão da vida toda? Veja bem. Descrição: recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º caput e incisos 36, 40, artigos 40, 194, 195 caput e parágrafo 5º e o artigo 201, parágrafo 1º, todos da Constituição Federal. Então veja bem, vários artigos da Constituição Federal. A gente já vê uma diferença, porque o que está sendo discutido na revisão da vida toda seria a não aplicação do INSS, né, de artigos que estão em leis, né? Então a Constituição deveria ser respeitada e não estaria nem sendo discutida na revisão da vida toda, seria um conflito de leis. É por isso que tantos ministros defenderam que essa ação da revisão da vida toda deveria ter ficado só até o STJ, nem deveria ter subido para o STF, né? Vai vendo a vontade de prejudicar os aposentados, pessoal, até onde chega. Mas beleza, nesse caso aqui da desaposentação, são artigos da Constituição Federal sendo discutidos e discutem a possibilidade ou não de reconhecer validade jurídica ao instituto da desaposentação, por meio do qual seria permitida, por exemplo, a conversão, você converter a sua aposentadoria proporcional em aposentadoria integral. Porque a aposentadoria proporcional, como o nome diz, você vai receber proporcionalmente
ao que você contribuiu, mas é diferente da aposentadoria integral. Integral, o nome diz, né? Você vai receber tudo que você contribuiu. Pelo menos na teoria, depois a gente vê algumas diferenças aí. Pela renúncia ao primeiro benefício, então você abre mão daquele primeiro benefício, né? Ah, me aposentei com R$2.000, mas se eu incluir tudo aquilo que eu contribuí depois que eu me aposentei, eu vou receber R$4.000, por exemplo. Então você renuncia, você abre mão da primeira para pegar a segunda, né? E somente nessa hipótese, senão é lógico, você não vai renunciar para ficar sem nenhuma aposentadoria, né, pessoal? E cômputo, né, inclusão no cálculo das contribuições recolhidas posteriormente à primeira jubilação. Então, a tese que foi firmada, pessoal, é o seguinte: o STF julgou em 2020 e, embora quem já esteja antenado e já saiba do resultado, talvez eu acredito que quase ninguém sabe a relação que isso aqui pode ter com a revisão da vida toda. O resultado, pessoal, não foi favorável aos aposentados, embora tenham resguardado ações com trânsito em julgado e questões do direito adquirido. Vamos lá. Decisão. O tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração. Então veja bem que a vitória, assim, né, foi uma derrota, mas assim, alguns pontos saíram vitoriosos para os aposentados nos embargos de declaração. Então, a primeira questão era você saber da existência desse julgamento. A segunda questão é você saber que embargos de declaração podem sim alterar um julgamento, né? Seja para o bem ou para o mal, né? O problema é esse, né? Mas assim, isso pode te manter uma esperança, porque os embargos de declaração podem sim resguardar esses direitos adquiridos, tá? E qual foi esse parcial provimento? Para assentar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial até a proclamação do resultado desse julgamento. Ou seja, quem vinha recebendo a desaposentação não iria precisar devolver os valores, tá? E a tese de repercussão geral ficou assim redigida: no âmbito do regime geral de previdência social, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à desaposentação ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213. Foram vencidos os ministros Edson Fachin. O Fachin queria que os aposentados pudessem escolher a melhor aposentadoria. O Fachin, pessoal, em todos os votos, eu fui aluno do Fachin, todos os votos de direito previdenciário, ele sempre votou a favor dos aposentados. Você precisa saber disso, tá? Até para saber quem que a gente vai cobrar e quem que a gente vai agradecer quando tudo isso acabar. Além disso, foi vencido o ministro Marco Aurélio, que já havia votado no sentido de acolher os embargos para prestar esclarecimentos, e o tribunal, por maioria, decidiu preservar as hipóteses relativas às decisões transitadas em julgado. Então, respeitou o trânsito em julgado, respeitou o direito adquirido. E quanto à fixação do marco temporal do trânsito em julgado, então fizeram uma modulação de efeitos para limitar até uma determinada data. Aí ficou dividido qual data que seria utilizada, tá? E aí o ministro Alexandre de Moraes foi quem redigiu esse acórdão, tá? Então, o que a gente tem aqui? Pessoal, o STF negou a desaposentação? Dependendo do ponto de vista, você pode falar que sim, ele poderia ter provido, mas negou, tá? Mas assim, até na sala de aula, o que a gente discute é quando o STF realmente nega um direito e quando o STF ele fala que não há um fundamento na lei, mas que ele não está negando, ele só está dizendo que o poder competente para isso seria o poder legislativo, que ao nosso entender foi o que aconteceu aqui. Na prática, sim, negou, né? Mas eu estou dizendo assim, negou por motivos diferentes. Aqui na desaposentação, ele fala, olha,
É a lei que pode criar essa vantagem ou regra previdenciária, não cabe ao STF. Ok, para quem queria incluir essas contribuições, né, acabou não ficando tão bom resguardar as questões do trânsito em julgado e direito adquirido. Trazendo para a revisão da vida toda, aí o raciocínio parece que mudou, né? Porque tá bom, se lá na desaposentação foi um tema com repercussão geral, valendo para o Brasil inteiro, tá bom. Tá bom, para desaposentação, então beleza, é o poder legislativo, é só lei, né? Então os deputados e senadores, só a lei que pode criar essa vantagem ou regra previdenciária. Tá bom. Mas por que quando é na revisão da vida toda, que já existe a lei, as regras já estão na lei 8.213, na lei 9.878. Então, assim, já existe a regra de transição de julho de 94 em diante e a regra definitiva, 80% de todas as contribuições, inclusive anteriores a 94. Então, em um julgamento, o STF fala, não, mas é o Poder Legislativo que tem que criar essa lei. Tá bom, então, vai. Julgou lá em 2020, entendi. É o Poder Legislativo que tem que criar regra ou vantagem previdenciária. Tudo bem, STF. Só que aí, quando chega na revisão da vida toda, agora, em março de 2024, os ministros simplesmente mudaram de ideia. Agora eles querem legislar. Agora eles querem falar que é uma regra única, sendo que havia já duas regras na lei. Ministros do STF, então sigam a coerência. Se lá atrás a desaposentação não teve um resultado 100% favorável, então sigam o mesmo raciocínio na revisão da vida toda. Porque a desaposentação, pessoal, e por isso que eu estou dizendo que ela foi negada naquele momento, mas o STF deixou a porta aberta. O STF deixou a porta aberta. Faltou vontade dos nossos políticos em editarem a lei que permitiria ou permitirá a inclusão desses salários de contribuição realizados após a sua aposentadoria, tá? Então faltou vontade dos políticos. E é por isso que eu digo, agora que você sabe disso, agora você pode cobrar dos políticos. Nós podemos cobrar juntos. Por isso que eu tô aqui nesse papel de trazer informação, porque aí com a informação a gente consegue cobrar esses políticos que estão passando os aposentados para trás. E na revisão da vida toda, o que mudou? Ué, se tá falando, não, tá, é a lei, o fundamento para negar a desaposentação falou, não, é a lei que tem que criar benefício ou regra previdenciária, tá. Só que quando a lei criou a regra de transição e a regra definitiva, o INSS não cumpriu e agora o STF está assinando embaixo. Não é, mas o STF não acabou de falar que é a lei que tem que criar a regra ou vantagem previdenciária? E no caso da revisão da vida toda, não é nem vantagem, são só duas regras que existem ao mesmo tempo. 94 em diante, se for essa a melhor regra para você, e talvez para o seu vizinho seja a melhor regra, e anteriores a 94, se for o melhor caso para você. As duas regras já existem. No caso da desaposentação, não tinha regra na lei, não tinha. Mas na revisão da vida toda, tem a regra na lei. Tem. E tinha já na época que você se aposentou. Foi o INSS que não te apresentou o melhor benefício. É impressionante a falta de seguir uma linha de raciocínio. É impressionante como a vontade política fala mais alto do que argumentos jurídicos. Até você que não é do direito, você já entendeu sobre vários fundamentos. Já te dei várias aulas. Eu consigo encontrar pelo menos 3 ou 5 argumentos jurídicos para aprovação total da revisão da vida toda. Agora, quando a gente procura argumentos a favor do INSS,
São só números falaciosos, 480 bilhões, não sei o que, ou contexto político, ligação, né? Haddad, Tarcísio, de acordo com o Diário de São Paulo. A gente está caminhando para um precipício jurídico. Você quer concretizar uma aberração jurídica, você quer acabar com os direitos aposentados, sob o pretexto de que vai quebrar o Brasil, sob o pretexto de que o aposentado não iria gastar esse dinheiro no Brasil, né? Como se o aposentado já não movimentasse a economia. A gente sabe, eu mostrei na tela para vocês a reportagem mostrando que 2 a cada 3 municípios sobrevivem com a renda dos aposentados. O dia que cai o pagamento da aposentadoria é o dia que esses municípios mais circulam, mais fazem vendas, o comércio vende mais, né? A prestação de serviços, as farmácias, supermercados, sorveterias, tudo enche quando o aposentado recebe. Em 2 a cada 3 municípios. É mais da metade dos municípios. Claro que em capitais, talvez você não consiga observar esse fenômeno. Em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, poxa, todo dia é movimentado. Mas repara, se você é do interior, ou às vezes você vai visitar alguém do interior, repara o dia que cai pagamento do INSS. Como a cidade fica movimentada. Como a cidade fica cheia, a lotérica faz fila, os bancos fazem fila e logo depois os aposentados vão no mercado, vão na farmácia, vão no bar, enfim, a cidade fica mais movimentada. É porque dados provados mostraram que 2 a cada 3 municípios sobrevivem com a renda dos aposentados. E com a revisão da vida toda não vai ser diferente. A revisão da vida toda não vai deixar ninguém milionário. Me desculpa te trazer essa verdade. Desculpa se você estava achando que era fortuna para aposentados. Me desculpa se você acreditou nos números do INSS. Ninguém vai ficar milionário com revisão da vida toda. Mas terão uma aposentadoria digna, de acordo com o que vocês contribuíram. É isso a nossa luta. Eu não estou lutando para que todos os aposentados recebam R$ 7.786 por mês, que é o teto atual. A minha luta não é essa. A minha luta é só para o aposentado que quer receber aquilo que contribuiu. Então, se você me fala assim, ô professor Nakamura, o meu vizinho vai receber o teto, ele vai receber R$ 7.786, eu só vou receber 5.000, mas eu tô bem com isso, porque foi sobre o que eu contribuí. Eu quero a justiça só para cada um dos casos. Aí eu faço parte dessa luta. Se alguém aqui quiser um dinheiro que não lhe pertence, aí não é a nossa luta. Assim como o governo tá ficando com um dinheiro que não pertence a ele. Você tá entendendo? A nossa luta é justa. Um vai para R$3.000, o outro vai para 5.000, o outro vai para 7.000. Tranquilo, a briga é para que cada um receba de acordo com aquilo que contribuiu. E se o STF já julgou a desaposentação com esse fundamento, falando, tinha que estar na lei, jogou com o regulamento debaixo do braço, né, que a gente fala, tinha que estar na lei, tá bom, tinha que estar na lei, beleza, STF, deixa passar a desaposentação então, só que na revisão da vida toda, então usa o mesmo argumento, fala, tem que estar na lei, tem que aplicar o que está na lei, e a lei trouxe essas duas regras, então não há que se falar em querer jogar para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo já fez a parte dele. Até que enfim, né? Os políticos, quando fizeram uma lei que protegia o segurado, aí o INSS não aplica e o STF, em dezembro de 2022, julga a favor dos aposentados. E agora, por receber ligações aí, que história é essa? Que escândalo é esse que a gente vai deixar passar? O Diário de São Paulo deixou claro, o Medeiros trouxe esse escândalo, né? Trouxe a verdade para todo mundo. E ninguém vai para as ruas? A gente vai deixar passar? Não, claro que não. Estou te convidando para fazer parte dessa luta. Em breve teremos mais informações. Que Deus te abençoe grandemente.
Não vamos deixar a chama da revisão da vida toda apagar. Pelo contrário, a onda dos aposentados, o tsunami dos aposentados, agora sim, está cada vez mais forte. Porque somos mais de 39 milhões de votos. E se você conseguir um filho, um genro, um neto, se cada um conseguir uma pessoa para votar a favor de quem esteja lutando pela revisão da vida toda e não votar em quem esteja contra a revisão da vida toda, aí seremos muito mais fortes. Aí já é o dobro. Muita gente comentou, poxa, eu vi o Tarcísio como meu futuro presidente, eu achava que o Tarcísio era uma figura diferenciada. E pessoal, realmente, ele fez um bom trabalho, né? Só que a partir do momento que ele usa da influência que ele tem para interferir na revisão da vida toda, de acordo com o que foi trazido pelo Medeiros, de acordo com o que foi trazido pelo Diário de São Paulo, aí eu já acredito que desvirtuou. O que o governador de São Paulo tem a ver com a revisão da vida toda? E se tiver alguma coisa a ver, que seja para aprovação da revisão da vida toda, que seja para ajudar o aposentado. Nem que com isso ele queira depois se levantar em votos, alguma coisa assim. Mas eu prefiro trazer os políticos, né? Nem que depois eles queiram usar isso para a campanha política deles, porque eu vi muito aposentado falando, olha, eu sempre votei em partido X, né? Seja no Lula ou no outro, enfim. Se ele mudar de opinião, se ele mudar de postura, eu vou voltar a votar nele, eu vou continuar votando nesse partido. Então dá tempo, Lula, Haddad, dá tempo de vocês limparem a barra com a imagem dos aposentados. Está crescendo a tese da liberação da revisão da vida toda em 2025, justamente por ser um ano antes da eleição, então não configuraria nada assim no código eleitoral, né? Não seria crime eleitoral, não seria nada disso. Mas ao mesmo tempo, se a gente não lutar, pessoal, eu acho que não é uma aprovação assim tão fácil ou tão automática. O que eu vou trazer nos próximos vídeos é que isso vai juntar com setembro de 2025. Ministro Edson Fachin, que sempre votou a favor dos aposentados, será o novo presidente do STF. Aí eu quero ver. Aí o Barroso vai continuar sendo ministro do STF, só que não vai ter o mesmo poder que ele tem hoje. E aí eu quero ver como que a banda vai tocar. Só que a gente não pode querer deixar para setembro de 2025, porque senão pode ser que eles queiram enterrar antes. Então a briga tem que ser agora. Tem que envolver os políticos, com certeza. Porque depois os aposentados irão cobrar na urna. Os aposentados irão votar em quem apoiou e irão deixar de votar em quem não apoiou. E trazendo pelo menos um voto cada um, de 39 milhões, a gente já dobra esse número. Revisão da vida toda. Já!